Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com os senhores, né? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na empresa para compartilhar uma porção da palavra de Deus, né? Palavra que nos edifica. A palavra de Deus é como água, ela nos lava, ela nos limpa, né? Então nós estamos aqui para falar um pouco sobre o projeto, o propósito, o plano de Deus para a nossa vida, amém? Hoje eu quero falar sobre esse tempo de conquista. Você sabe que hoje nós estamos vivendo um grande tempo de conquista? Eu quero falar sobre isso. Lá no livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, também chamado esses 5 livros de Pentateuco, são os livros da lei de Deus. Quando termina esse Pentateuco, o Senhor nos faz promessas de bênção. Por que faz para nós? Porque fez para o povo hebreu, e nós somos a descendência desse povo, né? E o Senhor então faz uma promessa de prosperidade para esse povo, a despeito de que eles tenham que guardar o mandamento de Deus, eles têm que estar meditando na palavra, aprendendo a palavra e sobretudo praticando a palavra. Assim fazendo, eles tinham a bênção de Deus. Eu vou ler aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12 a 14, diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Olha que tremendo isso. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres. Olha a condicional aqui: se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno. O Senhor tem ministrado direções para nós aqui, diretrizes, instrução, todas as manhãs, não é verdade? Nós temos que guardar a palavra do Senhor. Olha o que ele diz aqui, olha. Se não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Então o Senhor, Ele tem para nós bênçãos aqui na terra. Às vezes você fala assim: ah, pastor, mas esse negócio de ter casa, carros e tal e tantas coisas. Saiba que o Senhor nos fez para ser próspero. Lá no Salmo, se não me engano, 115, diz que os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não estamos aqui para pregar a teologia da prosperidade, dizendo que tudo na nossa vida, depois que nós temos ao Senhor Jesus como Salvador, é prosperidade. Não é bem assim. O Senhor Jesus disse, nós já falamos aqui, que no mundo nós teremos aflições. Ele estará conosco, nos dá bom ânimo. O que Ele tem para acrescentar na nossa vida, vem geralmente depois de luta, de dificuldade, não é? Para nós aprendermos com isso. Mas, irmãos, não é pecado você ter as coisas. Não é pecado você ambicionar em ter casa boa, em ter carro bom, em ter helicóptero, avião e tantas coisas mais, crescer, ser um grande empresário. Por quê? Porque a palavra diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não importa a crença, foi dada a nós seres humanos, mas nós temos propósitos para poder conseguir. Nós temos que ter desenvoltura, proatividade para conseguir essas coisas. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, você tem que fazer, sabe o que? Escolhas certas. Tem muitas pessoas, que eu até já falei aqui, que sabem fazer muitas coisas, e que não trabalham de forma coerente, de forma boa, de forma excelente naquilo que faz. Outros têm 2, 3 faculdades, e às vezes não exerce nenhuma. O que você precisa fazer? Uma escolha certa. Como é que nós fazemos a escolha certa? Através da nossa inteligência. O Senhor nos deu inteligência. E o que é inteligência? Olha o que está escrito aqui: inteligência é a capacidade de aprender
de apreender e compreender. A questão da inteligência, ela está ligada na nossa área emocional, na nossa mente. Ela está ligada na área humana, ou seja, apreender e compreender, digamos assim, que faz parte da nossa inspiração. O que é inspiração? É suor, é fôlego, é disposição, é trabalho. Então o Senhor te deu uma inteligência. Eu não sou mais inteligente do que você e você não é mais inteligente do que a mim. O que nós precisamos é aprender a desenvolver a capacidade da nossa inteligência. Nós somos capazes de aprender tudo e qualquer coisa. E como eu disse que nós estamos vendo um tempo de prosperidade, eu quero dizer para você, você só não aprende as coisas se não quiser. Por quê? Porque hoje nós estamos dentro das redes sociais. E as redes sociais é um mar de conhecimento. Você faz curso, você faz faculdade, você faz tudo o que você quiser pelas redes sociais. Então, queridos, nós estamos num tempo de prosperidade. Mas sabe o que acontece? Por muitas vezes você não usa a sua capacidade intelectual, a sua inteligência. Então nós precisamos entender o que é inteligência, fazer boas escolhas através da nossa inteligência. Você é capaz, aquilo que você já pensou em projetar, aquilo que você já pensou em fazer, vai dar certo, porque Deus te capacitou para a conquista. Olha só o que Deus diz aqui, que Ele nos deu essa inteligência. Ele também nos deu a sabedoria. Você sabia que sabedoria é diferente de inteligência? Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento faz parte do humano e é expirar. Em contrapartida, sabedoria, ela está no nosso espírito. Nós chamamos de intuição. O nosso espírito, ligado ao Espírito de Deus, faz com que nós tenhamos discernimento. Discernimento para ver o que é correto, o que é bom para nós. Então saiba de uma coisa, Deus te capacitou com inteligência e Ele quer te dar sabedoria. Então sabedoria é nada mais, nada menos do que inspiração. Vem de Deus para o seu e para o meu coração. Vocês estão entendendo? Tanto que é tremendo isso. Você pode ter a sabedoria. Quando Salomão, o segundo rei de Israel, ele assumiu o trono, ele tinha capacidade de pedir poder, riqueza, autoridade. Mas sabe o que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria a Deus para governar o povo que não era dele, era de Deus. Então esse entendimento faz com que nós sejamos prósperos. Tudo que o Senhor te dá, que Ele coloca na sua mão, você não é dono, você é senhor daquele bem, mas você não é dono. Quem é dono é o próprio Deus. Isso é sabedoria. Então é aquilo que nós falamos na ministração passada. As coisas não são nossas, mas Deus nos dá para sermos mordomos, para cuidar. E Ele quer te dar coisas boas. Sabe aquela roupa que você quer comprar para ir na igreja no final de semana? Aquela roupa é para você usar, Deus te deu. Sabe aquele carro que você ainda não tem e você quer ter? É seu. Queridos, não estou falando dessa teologia doente da prosperidade. Eu estou te falando que o Senhor nos capacitou para conquistar. Ah, pastor, mas vai ficar aí. Não interessa. Graças a Deus que vai ficar aí. Mas esse curto tempo que nós estamos aqui, Ele nos deu um caminho de prosperidade para nós andarmos nele. A promessa do Senhor é essa. Quando Ele escreve lá no capítulo 28, Ele fala: olha, vocês serão abençoados na sua sementeira, na sua amassadeira. Vocês serão abençoados ao entrar, serão benditos ou abençoados quando sair. Olha, a bênção de Deus, ela te persegue. Sabe quando? Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração. Amém? Então o que nós temos que fazer? Boas escolhas. Fazemos boas escolhas de que forma? Através da capacidade que o Senhor nos deu. Como chama essa capacidade? Diga: inteligência.
Ele nos capacitou com inteligência. Está no campo humano, inspiração. Eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso compreender. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar inspiração, capacidade para você escolher o que é melhor para a sua vida. Não é tremendo isso, querido? A título de conhecimento, como que a gente está sabendo hoje dessas coisas e não praticamos? Ficamos inertes, parados, e vendo pessoas e pessoas prosperarem, e às vezes as pessoas que não temem a Deus, elas são mais prósperas do que nós, que temos Deus como nosso Senhor e Salvador. E até a Bíblia diz que os filhos das trevas, preste atenção, são mais prudentes que os filhos da luz. Olha só que tremendo isso. Isso implica dizer que nós estamos inertes com relação à bênção que Deus tem para nós, nessa vida material. Porque por quantas vezes você olha os programas de televisão e a pessoa é pobre, não tem condição, então ela vai a um programa de televisão para ganhar uma casa mobiliada, uma geladeira, e lá ela tem que passar por uma exposição para ela ganhar algum prêmio ali. Mas queridos, saiba que você não precisa disso, eu não preciso disso. O Senhor nos capacitou para sermos as pessoas mais prósperas que essa terra já conheceu. Eu digo em saúde, sim. Eu digo em vida cristã, sim. Mas sobretudo também na vida material. Na vida material. Nós precisamos aprender essa questão de compreender esse propósito que Deus quer para nós. Amém? Olha, você tem que ser uma pessoa ativa e produtiva. Se você fizer uma análise na Bíblia, vamos dizer assim, uma exegese bíblica, olhando o perfil, olhando o caráter, a vida das pessoas que foram chamadas por Deus para exercer um determinado ministério, tanto faz homem quanto mulher, perceba-se, eram pessoas proativas e produtivas. Essas pessoas não estavam sem fazer nada. Essas pessoas, elas tinham projetos, elas tinham a sua vida ativa, trabalhando, e Deus chama essas pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não chama pessoa preguiçosa, pessoa que não acredita, pessoa que não tem sonhos, não faz parte do projeto de prosperidade de Deus. Sim. Olha lá em Gênesis, quando Deus colocou Adão e Eva lá, querido, sabe o que Deus falou para Adão e Eva? Olha aqui, olha. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, está lá em Gênesis 2,15, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Você achou que Adão e Eva ficavam lá no jardim, fazendo suco detox, né, de boa, e o Senhor chegava lá, Eva fritava uns biscoitinhos de queijo? Não. Ele foi colocado ali para trabalhar, para cuidar do jardim, para produzir. Todo o projeto de Deus, agora é escatológico isso, que o novo céu e a nova terra, que será instituída ali logo no início, não frustrou os planos de Deus, porque nós teremos lá no futuro o novo céu e a nova terra. Mas isso era para ser lá no início, era para ele cultivar, guardar o jardim, cuidar do jardim, ter uma vida produtiva. Olha que interessante isso. Se você não é produtivo, se você não é uma pessoa que mostra trabalho, não é questão de querer aparecer, é questão de mostrar trabalho mesmo. As coisas só acontecem quando nós trabalhamos, quando nós colocamos em prática os nossos projetos, os nossos sonhos. E saiba de uma coisa, Deus vai te dar mais quando você trabalha e quando você ganha. Tem uma parábola aqui de um senhor que tinha os seus bens, ele foi fazer uma viagem, e ele deixa na mão dos seus servos ali algum dinheiro, umas moedas, uns talentos, e ele deixa 5 talentos para um, deixa 2 talentos para outro, e deixa 1 talento para um outro servo. E sabe o que o texto diz? Ele deixa os talentos conforme a sua capacidade. Ora, ele sabe da sua capacidade de desenvolver trabalho, talento. Ele sabe da sua capacidade. Sabe o que aconteceu? O servo que ganhou 5 talentos, ele multiplicou. O outro servo que tinha 2 talentos, multiplicou aqueles 2 talentos. Mas o servo que ganhou 1 talento, sabe o que ele fez?
Ah não, eu não sou nada aqui na empresa, eu não tenho significado, eu não faço isso, eu não sei falar. Sabe aquela coisa de vitimização? De ser a vítima da história da vida? Saiba que você nunca foi, nunca será a vítima da história, você sempre foi o protagonista da sua história, porque Deus, Ele transforma a nossa história em bênção, até para outras pessoas. Mas tem pessoas que ficam assim, aí faz como esse servo, pega um talento, enterra o talento. Quando o Senhor chega, Ele recebe daquele que teve 5 talentos, 10 talentos, do que teve 2 talentos, o dobro. Mas tinha um talento, ah não Senhor, eu não fui capaz, eu achei que eu não podia multiplicar o talento, então eu enterrei, está aqui o que o Senhor me deu. Sabe o que o Senhor faz? Ele pega o talento daquele servo que foi infiel e coloca na mão daquele que prosperou. Então não se engane, quanto mais você for produtivo, quanto mais você entender que você é proativo, que você pode fazer, portas irão se abrir, oportunidades vão aparecer, e o Senhor vai te levar sempre a um nível de cabeça e não de cauda. O Senhor vai sempre te levar a um nível de liderança. Ah, então eu não posso ser empregado? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Agora, se você não quer carregar a pasta de ninguém, coloque alguém para carregar a sua pasta. Estude, trabalhe, profissionalize, seja o cara, ou se eu posso dizer, seja a cara, para que você possa conquistar. Mas sabe qual é o nosso maior problema? É pararmos diante de nós. Nós somos o nosso maior embaraço, nós somos a nossa maior dificuldade. Sabia disso? Nós nos paramos, porque Deus nos capacitou, irmãos, para nos fazer próspero nessa vida, para conquistarmos nessa vida. Não importa o tempo que você tem, o tempo é agora. E o que você poderia ganhar em 10 anos, Deus pode te dar em 1 ano, se você tomar posse dessa palavra aqui. Mas olha, você tem que aprender a ser proativo, a ser criativo, a ser persistente naquilo que o Senhor te colocou para prosperar. Amém. Isso é muito tremendo. Eu estive num curso de vendas e nós ficamos ali 2 dias. No segundo dia, logo de manhã, o preletor do curso, um argentino, ele colocou no telão assim, TBC, e falou: olha, no final dessa palestra eu vou falar para vocês sobre esse título aí, TBC. E aí passou todo o tempo, domingo, à tarde, 5 horas da tarde, termina-se o evento, todo mundo de pé, batendo palmas, e ele coloca lá, de propósito, o título do telão, TBC. E aí alguns falam: e aí, não vai falar sobre essas letras aí, o que significa? Ele falou: depois de tudo que nós aprendemos aqui, sexta, sábado e domingo, se você não tirar o bumbum da cadeira, nada vai acontecer. Eita glória! Viu aí? Você aprende, você é consumista, você sabe, você tem, você pode, mas você não levanta da cadeira. Você não tem proatividade. Como que você quer conquistar? Não conquista. Aí a Bíblia manda nós em termos com a formiga, que trabalha no verão para poder guardar no inverno. Mas nós, não, hoje é domingo, eu não vou trabalhar não, hoje é sábado, hoje é feriado, e a gente vai emendando um feriado no outro, um domingo no outro, e vai levando a vida de forma ociosa, e não trabalha, não projeta, não elabora, não coloca em prática o talento que o Senhor nos deu. Entende? Ou seja, o nosso esforço, a nossa intenção com a manifestação do poder de Deus, a bênção de Deus, é que nos faz crescer em todas as áreas da nossa vida. E aí, queridos, ele também fala para nós aqui, nesse estudo que eu preparei aqui, que nós precisamos aprender a ter disciplina e equilíbrio. Disciplina e equilíbrio é muito interessante. Olha, nós estamos debaixo de princípios e de regras, e nós precisamos ser obedientes a isso. Tem uma
a lei da cidade, ela diz o seguinte, lá no manual da lei da cidade, todas as cidades têm esses manuais da prefeitura, lá na lei da cidade diz que o seu direito termina onde começa o... É verdade. Então cada um tem os seus direitos e deveres, e o seu direito termina onde começa o meu, e os nossos deveres devem ser cumpridos, e a obediência às autoridades, aos nossos patrões, aos nossos líderes, deve ser primordial. Não pense que você vai crescer na empresa, que você vai crescer no meio corporativo, que você vai crescer no meio eclesiástico, querendo puxar o tapete de alguém, ou querendo mostrar a sua capacidade. Não se engane, cuidado, porque todo lugar existe normas, existe disciplina, existe princípio, existe autoridade. Nós precisamos, como homem e mulher sábios, aprender a andar debaixo desse caminho de autoridade. Se você não quer um líder sobre a sua vida, saia debaixo dessa liderança, mas não fale mal, não faça coisa errada, não critique. Então nós temos que aprender que a prosperidade, ela vem através disso. Sabe por quê? Porque existe algo terrível, são 4 coisas terríveis que nós precisamos orar para não cair. A base delas é o egoísmo. O egoísmo, ele coloca a pessoa em terra. Toda pessoa egoísta, que só pensa nela, que só quer para ela cai em destruição. Então olha, se livre do egoísmo, se livre da ganância, da cobiça e da inveja. A base dessas coisas é o egoísmo, é pensar só em você. Sabe como que nós conquistamos o melhor de Deus para a nossa terra? Aonde nós colocamos o egoísmo do nosso coração por terra, aonde nós somos livres da inveja, onde nós somos livres também, aqui desses termos que eu coloquei, egoísmo, cobiça, inveja. Sabe quando é que nós ficamos livres dessas coisas? É quando nós aprendemos a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Aqui é a moral da história. Quando você ama o Senhor Jesus, e você ama as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que convivem com você, que interagem com você, como você ama a si mesmo, você se torna uma pessoa próspera. Ah, pastor, mas eu faço isso há muito tempo e não tem sido próspero. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus, Ele nunca falha. E Ele vai trazer bênção sem medida para a sua vida. Mas deixa eu te falar, seja proativo. Seja consciente das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E aí você precisa aprender também a ter conquistas espirituais. E agora eu entro na questão mais espiritual para a gente fechar aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí nós vemos pessoas endinheiradas, pessoas que têm poder, pessoas que têm fama, pessoas que são muito conhecidas no mundo inteiro, mas que nesse momento estão entrando numa profunda overdose, estão morrendo na overdose, estão com um revólver sobre a sua cabeça, mirado para a sua testa, ou com uma faca, querendo suicidar. Sabe aonde? Nas sarjetas? Sim, mas sobretudo dentro das grandes casas, dos grandes palácios, dos apartamentos mais chiques da nossa cidade. Sabe por quê? Porque trabalharam só a questão da prosperidade humana, não buscaram a sabedoria de Deus. E aí eu coloco aqui para finalizar, temos que ter conquistas espirituais. Onde é que você aprende as conquistas espirituais? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Amém, amém, queridos? É isso que o Senhor quer para nós. Pare de murmurar, pare de olhar para as guerras, para a fome, para a miséria, porque você vai ficar olhando e você vai ficar temeroso e você não vai conseguir ajudar e abençoar ninguém. Mas se você seguir esses princípios da palavra de Deus aqui, você será rico, próspero, abençoado, e aí então você vai abençoar as pessoas, você vai ter para dar.
Eu acho tremendo quando eu vou abençoar uma família e de repente pessoas me dão dinheiro, me dão cestas e eu abençoo a família. Sabe o que eu fico olhando ali? A pessoa seguiu esses princípios aqui, ela foi proativa, ela foi inteligente, ela trabalha, ela produz, ela tem a bênção de Deus, ela tem sabedoria de Deus e agora Deus dá para ela e ela aprende a repartir. Sabe por quê? Porque ela concluiu isso aqui, ó. Começou a buscar conquistas espirituais em Deus, e ela se encheu, e ela agora não é somente uma pessoa consumista, ela é uma pessoa que reparte tudo que ela tem. E não se engane, toda pessoa generosa nunca vai faltar para ela, e Deus vai continuar dando uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Essa palavra de Deus hoje, nesta manhã, essa palavra de Deus para você que me vê, Deus tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante para a sua vida, para a sua casa. Mas existe um princípio, existe a forma certa de fazer. E hoje nós, em pouco tempo, podemos trazer essa receita do céu para a sua vida. Tome posse. Tome posse. Pare de murmurar. Pare de ficar aí parado no tempo. Deus não abençoa pessoas que estão paradas, inércias. Deus abençoa as pessoas que agem, que saem desse lugar de paralisação, de inércia e caminha para as conquistas. É o que Deus tem para você, meu amigo, minha amiga que me vê, vocês aqui da empresa, é o que Deus tem para nós. Que o Senhor possa te abençoar a cada dia mais. Que a sua mente se alargue com muita inteligência para as conquistas que o Senhor ainda tem a acrescentar na sua vida. Não importa a sua idade. Abraão, com 75 anos, recebeu uma promessa de Deus. Ela se cumpriu depois de 25 anos, quando ele estava com 100 anos. E ele marcou a história da sua vida, ele marcou a eternidade. Deus tem projetos maravilhosos e tremendos para nós. Amém. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.